Valência, do que trata a palestra Ação Humana Eficaz, Linguagem Empática e Intenções Produtivas? Bom, eu procuro desenvolver essas 3 teses na palestra, alegando o seguinte: os seres humanos, eles tendem à eficácia, ou seja, eles procuram alcançar resultados a partir de uma certa visão do mundo, ou até eventualmente pelas inquietações existenciais, pelos seus valores, por suas crenças. Então os seres humanos desenvolvem suposições sobre si mesmos, sobre os outros, sobre o entorno, sobre a tarefa. E esse conjunto de elementos, esse conjunto de variáveis, compõe uma teoria de ação. Ele tem uma maneira de compreender, de interpretar e de tentar influenciar com a sua ação. Então eu procuro desenvolver essa primeira tese, explicar que o ser humano tem uma propensão à eficácia. Inerente a essa propensão à eficácia, o ser humano procura alguma forma de felicidade. Então essa é a primeira tese. A segunda tese que eu vou desenvolver é no sentido de uma linguagem empática, de uma linguagem pacífica, de uma linguagem solidária. E isso está presente no nosso comportamento, mas fundamentalmente deve estar presente nas nossas intenções. Então eu procuro demonstrar como uma linguagem pacífica é diferente de uma linguagem violenta, como uma linguagem egoísta é diferente de uma linguagem solidária. E isso é possível ser demonstrado do ponto de vista linguístico, do ponto de vista interativo e do ponto de vista da própria ação individual ou coletiva. Finalmente, eu vou procurar desenvolver uma tese que está associada, de alguma forma, com a ação produtiva. Na verdade, há uma grande diferença entre uma ação produtiva e improdutiva. E eu vou procurar desenvolver que isso está presente na forma como as pessoas pensam, como elas se emocionam, como elas sentem uma determinada situação, ou como elas manifestam um estado subjetivo, um estado emocional, e como essa maneira de pensar associada a um estado emocional se manifesta como estímulo da ação. Então, entenda bem, uma maneira de você compreender uma ação coletiva produtiva ou improdutiva é acessar a maneira como as pessoas raciocinam. Por exemplo, se as pessoas raciocinarem de uma forma inconsistente, elas provavelmente não têm uma ação produtiva. Se elas estiverem presas a paradoxos, a contradições insuperáveis, aquilo que Gregory Bateson chamou, por exemplo, de vínculo duplo, as pessoas não podem ter uma ação produtiva. Essa ação é uma ação dividida, ambígua, contraditória. Por exemplo, se as pessoas forem incongruentes, discursarem uma coisa e fizerem outra coisa, também essa ação não é produtiva. De modo que essas são as 3 teses principais que eu procuro demonstrar nessa palestra, que eu procuro conscientizar as pessoas de como essas teses estão relacionadas. Quais são os benefícios para os participantes ao final dessa palestra? Bom, eu espero que as pessoas que participam desta palestra, elas possam, de alguma maneira, ter o benefício de se situarem a respeito dessas 3 teses. Elas possam ter uma mínima compreensão de que a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar, tem uma relação direta com a sua ação produtiva. E que elas provocam essa ação mais ou menos produtiva com a natureza da sua linguagem verbal e não verbal. Eu quero insistir nisso. As pessoas provavelmente não terão uma grande transformação comportamental ao final desta palestra e de nenhuma outra palestra.
mas elas podem sair informadas a respeito de uma teoria que combina esses 3 elementos e que podem fazer sentido no seu cotidiano. Elas entenderem a forma que pensam, como isso está associado a algum tipo de felicidade, como é que elas usam a linguagem, se uma linguagem mais pacífica ou mais violenta, mais egoísta ou mais solidária, e de que maneira isso, né, se revela em uma ação mais ou menos produtiva. Então, de fato, eu imagino que elas têm o benefício de estarem informadas sobre essa teoria.